Olá! Sejam bem-vindos ao Iceberg da Arqueologia, onde vamos explorar os segredos escondidos por trás das camadas de história da humanidade. Mas, assim como o iceberg, nem tudo está à vista. A maior parte das informações e descobertas arqueológicas estão escondidas debaixo da superfície. A arqueologia é um campo fascinante, onde os pesquisadores podem desenterrar os vestígios da nossa história antiga e aprender sobre as culturas e sociedades que existiam antes de nós. Neste vídeo, vamos ver as mais incríveis descobertas da arqueologia em toda a história e mostrar que o ser humano sempre foi meio dodói das ideias. Esse vídeo não seria possível sem o canal Trey the Explainer, que fez o iceberg original. Estão prontos? Vamos lá! Foram aliens. Quem já assistiu o History Channel sabe que tem muitos malucos por lá, que juram que o Pé Grande existe, ou que os aliens construíram muita coisa no mundo, porque aparentemente as civilizações não europeias eram burras demais para fazer isso, sem o auxílio de uma raça alienígena superior. Mistério de assassinato de 5.000 anos. Otzi, de Iceman, também conhecido como Otzi, é o nome dado a um corpo mumificado que foi descoberto nos Alpes Otzal. Acredita-se que Otzi tenha morrido há cerca de 5.300 anos, durante a Idade do Cobre, e é um dos exemplos mais antigos e bem preservados de um ser humano mumificado. A múmia foi encontrada com uma grande quantidade de equipamentos, roupas e ferramentas, que têm fornecido uma visão fascinante da vida humana na época. A causa da morte de Otzi ainda é objeto de debate, mas acredita-se que ele possa ter sido morto em uma luta ou ataque. Rinoplastia da esfinge. Não há uma resposta definitiva para como a pirâmide de Gizé perdeu seu nariz, já que a história da estrutura é complexa e longa, com muitos períodos de construção, reconstrução e uso. No entanto, existem algumas teorias e histórias sobre o que aconteceu. Uma das histórias mais comuns é que o seu nariz foi destruído por soldados franceses, liderados por Napoleão Bonaparte, em 1798. Segundo a lenda, um dos soldados teria usado o nariz como alvo para praticar tiro ao alvo, causando sua destruição. Mas há ilustrações da esfinge sem o nariz bem antes dessa época. Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de documentos antigos, encontrados em cavernas na margem ocidental do Mar Morto, em Israel, entre os anos 1947 e 1956. A coleção inclui cerca de 981 manuscritos, que datam cerca de 200 a.C. a 70 d.C. Exército de Terracota. O Exército de Terracota é uma coleção de estátuas de terracota em tamanho real que representam os soldados do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. A coleção é composta por cerca de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 cavaleiros, além de outras figuras. Acredita-se que as estátuas foram criadas para proteger o imperador do mundo após a morte. Cada soldado é único, com características faciais, penteados e trajes diferentes. As estátuas são feitas de argila e foram moldadas a partir de moldes individuais, que foram então queimados em fornos. Sudário de Turim. O sudário de Turim é um lençol de linho que supostamente teria sido utilizado para envolver o corpo de Jesus Cristo após a sua crucificação. Acredita-se que o sudário tenha sido mantido em Turim, na Itália, durante o século XIV. O sudário de Turim mede cerca de 4,3 metros de comprimento por 1,1 metro de largura e apresenta a imagem de um homem que aparece ter sido crucificado. A imagem é vista como negativa, o que significa que as partes claras representam a imagem escura original e as partes escuras representam a imagem clara original. A autenticidade do sudário tem sido objeto de grande debate ao longo dos anos. Alguns acreditam que ele é o verdadeiro lençol funerário de Jesus, enquanto os outros acreditam que é uma fraude medieval. 7 Maravilhas. As 7 Maravilhas são um conjunto de construções notáveis da antiguidade, selecionadas por diversos escritores e historiadores da época. Havia várias listas de 7 maravilhas criadas por diferentes civilizações antigas, mas a mais conhecida é a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Infelizmente, a maioria dessas construções foi destruída ou desapareceu ao longo dos séculos, restando apenas as pirâmides de Gizé, que são consideradas uma das maravilhas mais antigas e ainda existentes no mundo. Ilha Oak. A Ilha Oak é uma pequena ilha localizada no leste do Canadá, perto da província de Nova Escócia. A ilha ficou famosa por conta de uma história de caça ao tesouro que se desenvolveu ao longo dos anos. Há séculos tentam desvendar o mistério da ilha, mas todas as buscas já feitas não deram em nada. Homem-leão. O Homem-leão é uma figura antropomórfica de pedra com traços de leão. Foi descoberta na caverna Hollesteinstadel, no sul da Alemanha, em 1939, juntamente com outras figuras de animais pré-históricos.
Acredita-se que ele tenha sido esculpido há cerca de 40 mil anos, durante o Paleolítico Superior, por caçadores-coletores que viviam na região. A figura tem cerca de 31 centímetros de altura e é feita de calcário. Ela retrata um homem com a cabeça de um leão, segurando um objeto parecido com uma lança ou cajado. Maldição do Faraó. A maldição do faraó é uma crença popular de que os arqueólogos e exploradores que perturbam a tumba de um faraó do Antigo Egito serão amaldiçoados ou sofrerão alguma forma de punição sobrenatural. A crença tem suas raízes na história da descoberta da tumba do faraó Tutankhamon pelo arqueólogo britânico Howard Carter, em 1922. A descoberta da tumba de Tutankhamon foi amplamente divulgada na imprensa da época, e rumores sobre uma possível maldição começaram a surgir depois que vários membros da equipe que trabalhou na tumba morreram ou sofreram acidentes pouco tempo depois da descoberta. Eu estive aqui. Sabe quando você estava no ensino fundamental e escrevia de corretivo as suas iniciais? Bem, os povos antigos também faziam isso. Tem milhares de exemplos de inscrições do tipo fulano esteve aqui. Claro que não era com corretivo, né, seu animal? Então, sabe quando você estava no ensino fundamental? Rei Richard encontrado em estacionamento. Imagina você sendo um rei e seus restos mortais foram encontrados debaixo de um estacionamento em Leicester, em 2012. Podia ter sido pelo menos 3 anos depois, né? Que aí tinha ganhado a Premier League. Cabeça de Meroé. A cabeça de Meroé, uma escultura de rara técnica, é uma das obras mais emblemáticas do acervo do Museu Britânico, em Londres. Sua descoberta remonta a 1910, quando o arqueólogo John Garstang liderou escavações nas ruínas de um templo do sítio de Meroé, cidade do antigo reino de Kush, no atual Sudão, local que ficava além da fronteira sul do Império Romano. Ali, ele encontrou uma cabeça de bronze, em perfeito estado de conservação, que apresentava claros sinais de técnica romana. Uma das hipóteses para a presença da cabeça no templo onde ela foi encontrada sugere que ela fazia parte de uma das estátuas derrubadas pelos soldados de Kush durante a invasão a essas cidades egípcias. A escultura teria sido transportada até Meroé e sepultada em um recinto religioso, sob a escada de entrada, com o fim de celebrar um ritual de humilhação ao Império Romano. Assim, todos que entrassem no templo estariam pisando na cabeça do inimigo derrotado. Trabalhos não concluídos. Essa parte me fez sentir um pouco melhor, porque ao pesquisar eu vi que existem inúmeros trabalhos que começaram e não foram concluídos por povos antigos. Alguns porque racharam no meio durante a construção ou por outros motivos. Pelo menos a minha procrastinação não dura milhares de anos. Europeus comiam múmias. Pelo meu iceberg do canibalismo, aprendemos que não se pode duvidar da raça humana. Durante a Idade Média e o Renascimento da Europa, acreditava-se que as múmias egípcias possuíam propriedades medicinais e curativas, e por isso algumas pessoas comiam parte das múmias, como uma forma de obter essas supostas propriedades medicinais. Essa prática era especialmente comum entre as classes mais ricas e educadas, que tinham acesso a essas múmias, como parte de coleções privadas ou museus. Acredita-se que as partes mais procuradas das múmias eram a resina, que era vendida em forma de pó. Rampa interna de pirâmide. A rampa interna da pirâmide é uma teoria que alguns pesquisadores propuseram para explicar como as pedras foram levadas para o topo das grandes pirâmides do Egito durante a construção. De acordo com essa teoria, em vez de uma rampa externa, que ainda é a teoria mais amplamente aceita, os construtores teriam construído uma rampa interna em espiral, que ia subindo junto com a construção da pirâmide. Os trabalhadores teriam então empurrado as pedras ao longo da rampa em espiral, permitindo que elas fossem elevadas gradualmente, à medida que a pirâmide crescia. A teoria da rampa interna é baseada em algumas evidências arqueológicas, incluindo marcas em algumas das pedras da pirâmide que parecem ter sido feitas por cordas ou cabos, e algumas pequenas rampas internas que foram encontradas em outras estruturas antigas. No entanto, a teoria ainda é controversa, e muitos especialistas ainda preferem a teoria da rampa externa, que é a mais antiga e mais amplamente aceita. A construção de uma rampa interna em espiral teria sido uma tarefa monumental e complexa, exigindo um grande número de trabalhadores e uma logística extremamente elaborada para ser bem-sucedida. Pinturas rupestres eram filmes. Essa teoria é interessante. Algumas pinturas rupestres tinham membros extras, como se a figura estivesse em movimento. Talvez era uma forma de entreter as crianças, já que a TV Globinho só ia surgir alguns anos mais tarde. Estátuas e construções eram bastante coloridas. Embora muitas vezes pensemos nas antigas estátuas gregas ou romanas como sendo de mármore branco, na verdade, muitas delas foram pintadas com cores vivas e brilhantes, que foram desgastadas ou desapareceram com o tempo.
O mesmo se aplica a muitas das construções antigas, como templos e palácios. Também foram decorados com cores vibrantes. Os antigos egípcios, por exemplo, eram conhecidos por suas pinturas coloridas em templos e tumbas. Eles usavam uma variedade de pigmentos, incluindo minerais, como ocre e malaquita, para criar tons de vermelho, amarelo, verde e azul. Mas, como tudo na vida, tudo se desgasta e perde a cor. Eu, por exemplo, tô todo pálido aqui de tão desgastado. É brincadeira? Deixa o like. Grafite de Alexamenos. O grafite de Alexamenos é uma inscrição encontrada em uma parede em uma das antigas escolas cristãs de Roma, datada no final do século II ou início do século III. O grafite mostra uma figura humana com cabeça de burro na cruz, enquanto um jovem está em pé ao lado dela, com uma legenda que diz: Alexamenos adora o seu Deus. Provavelmente se trata de um jovem zoando o cristianismo. Idiomas indecifráveis. Existem vários idiomas que ainda não foram decifrados ou compreendidos até hoje, como a Linear A, uma escrita da Idade do Bronze, encontrada em Grécia, que ainda não foi decifrado. Muitos textos foram encontrados em Linear A, mas ainda não foi possível entender seu significado. Talvez era só um médico da época escrevendo uma receita. KV-55 é Akhenaten. Alguns egiptólogos acreditam que a múmia encontrada na tumba KV-55 seja o faraó Akhenaten, enquanto outros discordam e propõem outras identidades. Os defensores da teoria de que KV-55 é Akhenaten baseia-se em evidências como a semelhança facial entre a múmia de KV-55 e retratos conhecidos de Akhenaten, bem como a presença de artefatos associados a Akhenaten na tumba. Também é sugerido que a idade aproximada da múmia na época da morte é consistente com a expectativa de vida de Akhenaten. Gatos sendo gatos, né? Instrumentos musicais ancestrais. Você pode não acreditar, mas muito antes de você ficar ouvindo Matuê enquanto lava a louça, a música já existia. Existem muitos instrumentos musicais ancestrais que foram descobertos por arqueólogos e historiadores da música. Os povos utilizavam ossos, tubos de madeira, pedras e etc. O Ocean foi descoberto no Mar Adriático em 1964, e esse era o estado da escultura. É uma escultura grega antiga em bronze, que representa um jovem atleta em pé. Acredita-se ter sido feita na Grécia Antiga, entre 300 e 100 a.C. A escultura é considerada uma das melhores esculturas gregas em bronze sobreviventes, e é notável por sua atenção aos detalhes e realismo. Escutem a banda Win. O Máscara. Essa máscara, feita de obsidiana, um tipo de vidro vulcânico, foi encontrada em 1982, em um túnel sob a pirâmide da Lua, em Teotihuacan. Ela mede cerca de 19 centímetros de altura por 16 centímetros de largura. Ela representa um rosto humano estilizado, com grandes olhos ovais, uma boca pequena e lábios espessos. Só não deixem o Jim Carrey chegar perto dela. Rostos dos mortos. Algumas pessoas ricas, quando morriam, tinham seus rostos desenhados no caixão, e existem alguns desenhos bem conservados, que mostram grande riqueza de detalhe. Grills mesoamericano. A cultura mesoamericana produzia joias de ouro e outros metais preciosos, que eram usadas como símbolo de status e poder. E alguns gangstas da época utilizavam grills nos dentes, à la Tuco Salamanca. O efeito da serpente. A serpente Kukulkan era uma importante divindade da cultura maia, associada à sabedoria, fertilidade, criação e renovação. O efeito Kukulkan é um fenômeno astronômico que ocorre durante o equinócio de primavera, em março, na cidade maia de Chichén Itzá, localizada na península de Yucatán, no México. Durante o equinócio, a luz do Sol forma uma sombra que se move gradualmente pela superfície da pirâmide de Kukulkan, criando a ilusão de uma cobra se movendo para baixo da pirâmide. O efeito é criado pela posição do Sol em relação à pirâmide e pela maneira como os degraus da pirâmide foram construídos. A cada ano, milhares de turistas se reúnem em Chichén Itzá para testemunhar esse fenômeno. Biquínis romanos. Não há evidências históricas que sugiram que os romanos usavam biquínis como conhecemos atualmente. No entanto, existem imagens e representações de mulheres romanas em trajes de banho que parecem semelhantes aos biquínis modernos. Alguns desses trajes eram bastante reveladores para os padrões da época, o que sugere que os romanos eram relativamente abertos em relação à nudez e à sexualidade. Mas a sua avó diz que na época dela as coisas não eram assim, né? Evangelho de Judas. O Evangelho de Judas é um texto antigo descoberto em meados da década de 70 no Egito. Ele contém uma narrativa em que Judas Iscariotes é retratado como um discípulo favorito de Jesus, em vez de um traidor. Segundo o texto, Jesus revelou segredos divinos a Judas, que não foram compartilhados com os outros discípulos. Plot twist. Manuscrito Voynich.
O manuscrito Voynich é um livro ilustrado com escrita em um alfabeto desconhecido, tem desafiado decifradores por séculos. Foi descoberto em 1912 pelo polonês Wilfrid Voynich. O livro é conhecido por ser um dos mais misteriosos e enigmáticos livros do mundo. O manuscrito é composto por 240 páginas escritas em um idioma que ninguém conseguiu decifrar até hoje. Ele contém ilustrações de plantas e animais que não são encontrados em lugar nenhum, bem como símbolos e diagramas que ainda não foram compreendidos. Neurocirurgia andina. Existem registros de muitas civilizações nos Andes que realizavam neurocirurgia, e aparentemente eles eram muito bons nisso. A técnica mais conhecida da neurocirurgia andina é a trepanação. Consiste em perfurar um buraco no crânio para aliviar a pressão intracraniana e tratar condições como a epilepsia e a dor de cabeça. Barbies antigas. As bonecas ancestrais eram geralmente feitas de materiais naturais, como madeira, argila, tecido, palha, sementes e penas, e usadas em cerimônias, rituais e para contar histórias. Essas bonecas têm uma ampla variedade de formas, tamanhos e estilos, e cada cultura tem suas próprias tradições e técnicas de fabricação. Algumas bonecas são feitas para representar seres humanos, enquanto outras representam espíritos, animais ou personagens mitológicos. Algumas bonecas lembram a Barbie e tinham até membros articuláveis. Passaporte de Ramsés II. Você provavelmente já viu a imagem do passaporte do faraó Ramsés II circulando pela internet, mas a verdade é que se trata de uma montagem bem feita. Ferro meteórico. O ferro meteórico é altamente valorizado na arqueologia e na metalurgia, pois é muito raro na Terra, portanto era considerado um material de grande valor e importância em várias culturas antigas. Ele foi usado para fazer armas, ferramentas, joias e outros objetos de metal em várias culturas antigas, incluindo os egípcios, os romanos e os vikings. Um exemplo famoso de um objeto feito de ferro meteórico é a adaga de Tutankhamon, um dos mais importantes tesouros do Antigo Egito. A lâmina da adaga foi feita de ferro meteórico, e a sua descoberta reforçou a ideia que os antigos egípcios valorizavam muito esse material. Xícara de doguinhos. Os cães têm sido parte na vida humana há milhares de anos, e muitas culturas antigas valorizavam e apreciavam esses animais. Os antigos egípcios tinham um grande apreço pelos cães, e frequentemente retratavam esses animais em suas obras de arte. Os dogs estavam presentes até mesmo em xícaras. Gatos se autodomesticaram. Acredita-se que os gatos se autodomesticaram há cerca de 10 mil anos, provavelmente em função da sua habilidade em caçar rato e outros pequenos animais que infestavam as aldeias agrícolas no Oriente Médio. Com o tempo, os gatos foram se aproximando dos humanos em busca de comida e abrigo, e gradualmente foram se adaptando à vida em comunidade. Os gatos foram reverenciados em muitas culturas antigas, incluindo a egípcia, onde eram considerados animais sagrados. GoldenEye. Existem algumas evidências de que os antigos povos, como os egípcios e romanos, utilizavam próteses oculares. No Egito Antigo, por exemplo, foram encontradas múmias com próteses oculares em seus olhos vazios, algumas feitas de vidro e outras de materiais mais nobres, como o ouro. Essas próteses eram feitas sob medida para cada pessoa e muitas vezes eram gravadas com inscrições que descreviam a condição médica que levou à sua necessidade. Lâmpada de Dendera. A lâmpada de Dendera é um artefato arqueológico encontrado no templo de Hathor, em Dendera, no Egito, datado do século I a.C. A peça tem formato de um vaso, com um cabo em sua lateral e uma cúpula em seu topo, com uma imagem de uma serpente saindo dela. A lâmpada foi considerada um objeto curioso, pois sua forma e decoração sugeriam a possibilidade de que ela teria sido uma espécie de lâmpada elétrica antiga, gerando energia elétrica através da utilização de materiais e técnicas desconhecidas pelos antigos egípcios. Escândalo de Hobby Lobby. Hobby Lobby é uma empresa americana de cidadãos do bem, que adquiriu ilegalmente milhares de artefatos antigos do Iraque e do Egito. A empresa foi processada pelo governo dos Estados Unidos e concordou em pagar uma multa de 3 milhões de dólares e devolver os artefatos para suas respectivas nações de origem. O escândalo chamou atenção para o tráfico ilegal de artefatos culturais e o papel das empresas ocidentais na perpetuação desse comércio ilegal. Homem de Cheddar. O Homem de Cheddar é o esqueleto de um homem pré-histórico, descoberto na caverna de Gug, no sudoeste da Inglaterra, em 1903. Ele é um dos esqueletos humanos mais antigos encontrados na Inglaterra, datando de cerca de 7.150 anos a.C. O esqueleto recebeu o nome de Homem de Cheddar, porque foi encontrado perto da vila de Cheddar. Ele é interessante, pois mostrou que os antigos europeus provavelmente tinham uma pele mais escura. El Gigante. As cabeças gigantes da Ilha de Páscoa, também conhecidas como moais, são uma das maiores atrações turísticas e arqueológicas do mundo. O maior moai já erguido
tem cerca de 33 metros de altura e pesa aproximadamente 75 toneladas, e é chamado de El Gigante. Onfin. Onfin, também conhecido como Onfin de Novgorod, foi um menino russo que viveu no século XIII, durante a Idade Média. Um pedaço de madeira com inscrições dele foi encontrado em 1951, durante uma escavação arqueológica em Novgorod, na Rússia, e contém alguns dos exemplos mais antigos e significativos da escrita russa antiga. As inscrições incluíam o nome do menino, algumas letras do alfabeto, desenhos e brincadeiras. Saara habitável. Estudos sugerem que durante o período Neolítico, há cerca de 8.000 a 10.000 anos, o deserto do Saara era uma região verde e úmida, com lagos, rios e uma grande variedade de animais e plantas. As evidências incluem pinturas rupestres, ferramentas de pedra, esqueletos de animais e restos de plantas, que só poderiam ter crescido em um clima mais úmido. Carro do Mickey. Enquanto na Europa e na Ásia as rodas eram utilizadas principalmente em veículos para transporte de carga e pessoas, nas Américas elas eram utilizadas em brinquedos, em jogos e em instrumentos musicais, como tambores e chocalhos. Embora o uso da roda fosse compreendido, como evidenciado por brinquedos com rodas, não foi aplicado ao transporte devido à falta de animais de tração adequados e à topografia montanhosa. Pedra Baibon. Baibon foi um antigo atleta grego que viveu no início do século VI a.C. Ele era um levantador de peso e ficou famoso por sua notável capacidade nessa modalidade. A única referência a Baibon está em uma inscrição encontrada em uma pedra na Olímpia, que dizia: Baibon, filho de Fola, de Elis, levantou uma carga. Escambo ancestral. Diferentes culturas e regiões no passado faziam uma troca de bens e itens. Esse tipo de escambo ocorreu ao longo da história, com diferentes culturas e regiões trocando bens como especiarias, tecidos, metais preciosos e animais exóticos. Rotas comerciais antigas conectavam várias regiões do mundo, como a Rota da Seda, conectando a Ásia e a Europa, as rotas comerciais transsaarianas na África e a Rota Marítima da Seda no Oceano Índico. O comércio antigo foi crucial para o desenvolvimento da civilização, pois permitiu a disseminação de novas tecnologias, ideias e culturas. Também ajudou a construir relacionamentos entre diferentes culturas e contribuiu para o crescimento das economias e a acumulação de riqueza. Mamute pigmeu. O mamute pigmeu é uma espécie extinta de mamute que viveu durante o Pleistoceno em algumas ilhas do Ártico. Eles eram significativamente menores do que seus parentes mamutes, com cerca de 1,5 a 2 metros de altura e pesando cerca de 500 quilos. Acredita-se que a diminuição de tamanho teria sido uma adaptação a ambientes insulares, com recursos limitados. A espécie se extinguiu há cerca de 4.000 anos, devido a mudanças climáticas e à caça humana. Navio de madeira debaixo do World Trade Center. Em julho de 2010, foi anunciado que um navio de madeira datado de 1773 foi encontrado durante as escavações das ruínas do World Trade Center, em Nova York. A descoberta foi feita a uma profundidade de cerca de 6,7 metros abaixo do nível da rua, em um local que seria utilizado para a construção do estacionamento. O navio, que tinha cerca de 11 metros de comprimento e 3 metros de largura, era composto por madeira de carvalho, pinho e cedro. Heinrich Schliemann. Schliemann foi um polêmico arqueólogo amador alemão. Sua paixão pela história e sua fascinação pela Guerra de Troia o levaram a buscar a cidade perdida de Troia. Ele fez algumas descobertas, mas causou danos irreversíveis em diversos sítios arqueológicos. Eu percebi que os arqueólogos têm um pouco de raiva desse cara. Se você for um arqueólogo, fale aí nos comentários. A arqueologia Star Wars. Aparentemente, após a gravação da franquia Star Wars, muitos itens dos filmes ficaram lá nos locais de gravação mesmo, então os fãs fizeram várias buscas ao longo dos anos e recuperavam alguns itens que não foram destruídos. A Mancha. A Afrodite de Cnidos é uma famosa escultura da deusa Afrodite, esculpida em mármore pelo escultor grego Praxíteles, durante o século IV a.C. A escultura é considerada uma das primeiras representações realistas de uma figura feminina nua na arte grega, que tradicionalmente retratava as figuras femininas com formas ideais e estilizadas. Ela era tão realista que alguns homens iam até ela escondidos e, bem, faziam coisas com ela. Isso foi tão recorrente que gerou uma mancha escura na escultura. A estátua original foi perdida na antiguidade. No entanto, existem várias cópias por aí. Suco de caixão. Quando o sarcófago de Alexandria foi descoberto em 2018, uma substância vermelha foi encontrada no interior do sarcófago quando ele foi aberto. Isso chamou a atenção das pessoas, que até fizeram uma petição online para poder beber esse suco.
No entanto, essa substância foi posteriormente identificada como sendo líquido de esgoto, provavelmente infiltrado no sarcófago devido à ação das chuvas ou do lençol freático ao longo do século. Então, eu não sou especialista em nada, muito menos arqueólogo. Mas eu não recomendo beber esse líquido não. Homem de Boskop. O Homem de Boskop foi uma população hipotética de hominídeos que teriam vivido na África do Sul há cerca de 10 mil anos. De acordo com as teorias, esses hominídeos eram caracterizados por um crânio anatomicamente moderno e, ao mesmo tempo, possuíam um cérebro muito maior do que os humanos modernos. Acredita-se que eles poderiam ter uma capacidade cognitiva e uma inteligência excepcionalmente altas. No entanto, a existência desses hominídeos é altamente controversa, e a maioria dos antropólogos considera a hipótese como especulação não comprovada. Homem do Topete. O Homem de Clonycavan foi uma múmia descoberta em 2003, no condado de Meath, na Irlanda. Acredita-se que ele tenha sido morto por uma violenta pancada na cabeça, por volta do ano 392 a.C., durante a Idade do Ferro. Ele é conhecido por seu penteado distintivo, que inclui um topete elaborado que foi preservado graças à sua preservação em turfa. Os arqueólogos acreditam que este penteado pode ter sido uma forma de mostrar status ou autoridade na sociedade da época. Cães pré-contato. Cães pré-contato, também conhecidos como cães indígenas americanos, são as raças de cães que existiam nas Américas antes das chegadas dos colonizadores europeus. Essas raças são descendentes de cães que foram domesticados por povos indígenas americanos por milhares de anos e desenvolveram características únicas, adaptadas às diferentes regiões e culturas em que viviam. Garota de Ecgtheow. A garota de Ecgtheow trata-se de um esqueleto feminino no período da Idade do Bronze, encontrado em uma sepultura em tufa em Ecgtheow, na Dinamarca, em 1921. Além do esqueleto, foram encontrados vários objetos ao redor da sepultura, preservados por mais de 3 mil anos, incluindo um pente de bronze, um colar de contas de vidro e bronze, um anel de ouro e um carrinho de madeira. Esses objetos indicam que a garota pode ter pertencido a uma classe social privilegiada. Cabeças Olmec eram tronos. As cabeças colossais são grandes esculturas de pedra que retratam rostos humanos altamente estilizados, que são considerados uma das principais realizações artísticas da cultura olmeca, que floresceu na região costeira do Golfo do México, no período pré-colombiano. Há algumas teorias e interpretações que sugerem que as cabeças colossais Olmec podem ter sido usadas como tronos, como símbolo de autoridade e poder. Planície dos Jarros. A Planície dos Jarros é um sítio arqueológico localizado em Laos, no sudeste da Ásia. É composta por vastas áreas, onde se encontram grandes jarros de pedras espalhados pelo chão. Esses jarros têm entre 1 e 3 metros de altura e são feitos de calcário ou granito. A origem dos jarros e seu propósito ainda são um mistério para os arqueólogos e historiadores. A teoria mais aceita é que os jarros eram usados para rituais funerários, como urnas para colocar os restos mortais dos falecidos, mas também pode ter tido outros usos, como para armazenar alimentos ou líquidos. Batata doce. Pesquisas arqueológicas descobriram evidências de cultivo de batata doce nas ilhas do Pacífico Sul há mais de 1000 anos, onde foi um alimento importante para os povos indígenas. Além disso, restos de batata doce foram encontrados em sítios arqueológicos de culturas pré-colombianas na América do Sul, onde a planta era cultivada e consumida antes da chegada dos europeus. A análise de restos de plantas encontrados em sítios arqueológicos também forneceu informações sobre como a batata doce se espalhou pelo mundo. Por exemplo, a presença de batata doce no norte da América do Sul sugere que ela foi levada para lá por meio do comércio com as culturas andinas, onde era amplamente cultivada. O Homem na Pompeia. Essa imagem foi publicada no Instagram em 2017 pelo Parque Arqueológico da Pompeia. E é óbvio que a internet não perdoou. Mas na verdade, o homem foi morto pelo fluxo piroclástico, com tanto braços quanto pernas flexionados. Segundo cientistas, a pose não é aquela na qual o homem morreu, mas como seu corpo reagiu à exposição à temperatura extrema. Maquihuatl era uma arma usada pelos povos mesoamericanos antes da chegada dos espanhóis. Era uma espécie de clava ou espada de madeira, com bordas de obsidiana afiada, um tipo de pedra vulcânica cortante. A Maquihuatl era uma arma letal, capaz de decepar membros e causar ferimentos graves. Era utilizada tanto em batalhas quanto em sacrifícios humanos, que eram uma prática comum na cultura mesoamericana. Embora as Maquihuatl tenham sido utilizadas em toda a região mesoamericana, elas são mais comumente associadas aos astecas, que as usaram em batalhas e cerimônias religiosas.
Hoje, infelizmente, existem pouquíssimas originais, mas elas podem ser vistas em museus e coleções particulares. Leoa de Gannon. A Leoa de Gannon é uma pequena escultura de calcário, datada da Idade do Bronze Tardia, cerca de 3.000 anos a.C. Ela foi descoberta em 1949 pelo arqueólogo francês Jacques de Morgan, em uma tumba na região de Gannon, na França. A escultura representa uma leoa estilizada, com uma cabeça grande e uma boca aberta, mostrando seus dentes, e mede cerca de 8,3 centímetros de altura. Em 2007, ela foi comprada por 57 milhões de dólares em um leilão. Eu acho que eu vou começar a entrar numas cavernas por aí. Consolos da Idade da Pedra. Bom, é isso aí mesmo. As pessoas da Idade da Pedra também tinham necessidades e usavam artefatos para ajudá-las. Nada de polêmico nisso. Estatuetas de Vênus. As estatuetas de Vênus são artefatos pré-históricos de pedra ou argila que representam figuras femininas nuas ou seminuas. Essas estatuetas foram produzidas em várias partes do mundo, incluindo Europa, África, Ásia e América. Muitas delas datam do Paleolítico Superior, entre 30.000 e 10.000 anos atrás, e foram encontradas em sítios arqueológicos, cavernas e abrigos de rochas. E então finalizamos o iceberg de arqueologia. Eu gostei muito desse tema e aprendi muita coisa. Espero que vocês também tenham aprendido algo diferente também. Obrigado por me assistir e até o próximo vídeo.